y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir. O governo também de Trump anunciou que vai usar toda a força contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Esse anúncio foi feito hoje, durante aquela cerimônia que acontece quase todos os dias pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt. What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Na área internacional, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que chamou de ameaças dos Estados Unidos. De todo el plan de paz es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores. Establecer la capacidad de la Milícia Nacional Bolivariana. Maduro acaba de convocar 4,5 milhões de pessoas para pegarem armas. Isso equivale a armar toda a população do Uruguai. Em um só dia, mas... En esta lucha entregaría hasta mi vida. Hay una guerra en Venezuela, aquí vamos para adelante. Não é sido outra coisa que ser soldado. Essa convocação não aconteceu por acaso. Foi uma resposta calculada, porque quando uma superpotência oferece 50 milhões de dólares pela cabeça de um presidente em exercício, e esse presidente responde mobilizando um exército popular maior que as forças armadas de países inteiros. Alguma coisa muito séria está para acontecer. Para entender o que realmente está em jogo aqui, precisamos voltar exatamente uma semana atrás. No dia 7 de agosto, os Estados Unidos tomaram uma decisão sem precedentes. Eles aumentaram a recompensa pela captura de Nicolás Maduro, de 15 para surpreendentes 50 milhões de dólares. Para ter uma ideia do que isso significa, isso é o dobro da recompensa que ofereciam por Osama Bin Laden após o 11 de setembro. Mas isso não é apenas sobre dinheiro. É uma declaração de guerra, uma guerra psicológica. É como se a América estivesse dizendo: este homem não é mais um chefe de Estado, é um criminoso procurado. E quando você retira de alguém o status de presidente, retira também sua imunidade diplomática. Em outras palavras, abre caminho para qualquer tipo de ação militar. A procuradora-geral americana, Pamela Bondi, não economizou nos detalhes ao anunciar os resultados da operação alguns dias depois. Em uma coletiva que mais parecia o final de uma operação contra a máfia, ela revelou que já haviam apreendido mais de 700 milhões de dólares em bens ligados ao presidente venezuelano. A lista é impressionante. 2 jatos particulares, 9 veículos de luxo, mansões na Flórida e República Dominicana, fazenda de cavalos, milhões em joias. Mas, quer saber o que é ainda mais perturbador? Eles interceptaram 30 toneladas de cocaína, e parte dessa substância estava misturada com fentanil, o opioide que mata mais de 70 mil americanos por ano. Como você pode ver, os Estados Unidos não vê Maduro apenas como um presidente autoritário. Eles o veem como o chefe supremo do cartel dos sóis. Esse nome é uma referência às insígnias douradas dos generais venezuelanos. Para o governo americano, o próprio Estado venezuelano se transformou em organização criminosa. E as acusações são específicas.
conspiração para narcotráfico, importação de cocaína para território americano. Importante no esquema do tráfico internacional de cocaína por meio de rotas aéreas e marítimas. Narcotraficantes passaram a usar os portos venezuelanos para mandar a droga para a Europa. Do país vizinho também partem grandes carregamentos de cocaína para a América Central. Lá, a droga é recebida por cartéis mexicanos como o de Sinaloa, que a revendem nos Estados Unidos. E uso de armamento militar para facilitar o tráfico de drogas. E com essa lista extensa, as coisas mudam bastante em termos legais. Isso porque, quando um chefe de Estado é formalmente acusado de terrorismo e narcotráfico, ele perde a imunidade diplomática tradicional. As regras internacionais que protegem presidentes em exercício não se aplicam a líderes de organizações terroristas. É uma estratégia jurídica que transforma o regime venezuelano de governo político em empresa criminosa transnacional. E essa classificação abre precedentes para ações que seriam impensáveis até agora. Só que Maduro conhece bem esse jogo. Ele estudou o passado de Cuba, da Coreia do Norte, de todos os regimes que se opuseram aos Estados Unidos por décadas. E, inicialmente, sua primeira reação foi exatamente o que você esperaria de alguém sob ameaça direta. Quando descobriu que os Estados Unidos haviam intensificado operações militares na região, movimentando drones e aeronaves para bases em Porto Rico, Panamá, Colômbia, Bahamas e Antilhas, Maduro desapareceu. Foi levado para um bunker de segurança máxima em Caracas. O homem que sempre aparecia em público simplesmente sumiu. Mas aqui está o que ninguém esperava. Essa não foi sua resposta final. Depois de alguns dias analisando a situação, depois de ver a recompensa saltar para $50 milhões, depois de sentir a pressão militar americana se intensificando, Maduro tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus assessores mais próximos. Em vez de continuar escondido, em vez de tentar negociar nos bastidores, ele fez exatamente o oposto. Saiu do bunker, apareceu na televisão nacional e transformou uma ameaça pessoal em ameaça nacional. Convocou milhões de civis venezuelanos para pegarem armas, não como soldados, mas como milicianos. Não para atacar, mas para defender. A estratégia é simples: nacionalizar o conflito. Agora não são mais os Estados Unidos contra Nicolás Maduro, escondido em um bunker. São os Estados Unidos contra o povo venezuelano, armado nas ruas. Se o governo americano quiser agir militarmente, não será uma operação cirúrgica contra um líder acuado. Será uma invasão em grande escala contra milhões de civis dispostos a lutar. E aqui está o problema. Essa não é a primeira vez que algo assim acontece na Venezuela. Essa história começou em abril de 2002, quando generais tentaram derrubar Hugo Chávez em um golpe militar relâmpago. Por 48 horas, Chávez desapareceu. Naquela época, o reconhecimento americano do governo interino marcou o início de uma hostilidade que persiste até hoje, porque Chávez acabou voltando. Um golpe de Estado em Venezuela. Sueños de algún desesperado. Pero hay una realidad sólida, una unión civil-militar y una fuerza armada dispuesta a defender esta constitución y el proceso que legítimamente impulsa el gobierno revolucionario. E quando voltou, aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Não podia confiar completamente no exército tradicional. Generais têm ambições próprias. Soldados podem hesitar na hora de atirar no próprio povo. Mas uma milícia civil com sua própria ideologia e motivada? Bem, essa luta até o fim. A Milícia Nacional Bolivariana nasceu oficialmente em 2008, mas sua alma nasceu naquelas 48 horas de abril. E com isso, Chávez criou o conceito de União Cívico-Militar. Misturar civis armados com militares profissionais. Criar uma rede que penetrasse cada bairro, cada fábrica, cada comunidade rural. Oficialmente, eles são reservistas da Força Armada Nacional Bolivariana. Na prática, são os olhos e ouvidos do regime, são a primeira linha de defesa contra golpes, são a última linha de resistência
contra invasões estrangeiras. E se acreditarmos nos números oficiais, bem, eles impressionam. De 500 mil de membros em 2010, saltaram para 5 milhões hoje. Para se ter uma ideia, o Exército do Brasil, que é um país vizinho, tem 200 mil soldados ativos. A milícia venezuelana, por sua vez, mesmo com metade dos números oficiais, seria maior que a maioria dos exércitos sul-americanos. Só que muitos venezuelanos duvidam desses números. Existe até uma piada que eles contam nas ruas de Caracas. Alguns chamam a força de 1000 ancianos, referência à idade avançada de muitos membros. Mas, mesmo que esse número seja menor, que seja 1/3 disso, ainda estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas armadas e ideologicamente alinhadas. E essa milícia não é apenas para a defesa nacional. Serve também para controlar o povo, só que de uma forma muito mais sofisticada. Quer exemplos? Durante os protestos de 2014, foram eles que desmontaram as barricadas da oposição. Em 2019, bloquearam a entrada de ajuda humanitária na fronteira com a Colômbia. Controlam também a distribuição de alimentos básicos, criando dependência da população em relação ao regime. Ou seja, sempre que o regime precisa de músculo nas ruas, a milícia aparece. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo? Maduro transformou sua maior fraqueza em maior força. Ele sabe que não pode competir militarmente com os Estados Unidos. Pare para pensar. 3 contra-torpedeiros americanos e 4 mil fuzileiros navais chegaram ao Caribe. Isso é mais poder de fogo que toda a Força Armada venezuelana junta. Uma guerra convencional entre os Estados Unidos e a Venezuela terminaria em poucas horas. E o resultado, bem, seria previsível. Maduro sabe que não tem chance. E por isso, ele não está se preparando para uma guerra convencional. Ele está se preparando para uma guerra popular, prolongada e sangrenta. O tipo de guerra que os americanos enfrentaram no Vietnã, Iraque e Afeganistão. Agora, o governo americano enfrenta um dilema terrível. Isso porque uma operação como essa, mesmo que limitada, pode se transformar em ocupação prolongada contra milhões de guerrilheiros urbanos. Imaginem as manchetes. Estados Unidos invade país latino-americano, milhares de civis mortos, refugiados aos milhões. O custo político seria devastador. O custo econômico seria astronômico. Maduro sabe disso. Seus estrategistas estudaram cada guerra americana dos últimos 50 anos, conhecem as dificuldades que guerras prolongadas causam para todos os envolvidos. Essa estratégia, inclusive, tem nome: modelo cubano. Isso porque Cuba sobreviveu 60 anos enfrentando os Estados Unidos usando a mesma fórmula. Aparato de segurança forte, população mobilizada, apoio de potências rivais. A Venezuela está basicamente copiando esse manual. A convocação de 4,5 milhões de milicianos feita por Maduro é justamente isso, pôr o modelo cubano em prática. Ele está tentando transformar uma ameaça contra ele pessoalmente numa ameaça contra todo o povo venezuelano. Mas, enquanto Maduro mobiliza milicianos, 30 toneladas de cocaína foram interceptadas. Enquanto ele fala de defesa nacional, 700 milhões em bens foram apreendidos. E enquanto isso, 20 milhões de venezuelanos vivem na pobreza. 8 milhões fugiram do país. E seus opositores são perseguidos. Diante desse cenário explosivo, 3 caminhos possíveis se abrem para a Venezuela. O primeiro, e apontado por analistas como o mais provável. Esse impasse se arrasta por anos, o povo continua sofrendo, mas nada se resolve, como aconteceu com Cuba. Maduro se mantém no poder com apoio chinês e russo, enquanto a economia vai se deteriorando aos poucos. O segundo, a pressão interna pode rachar o regime. Generais podem decidir que Maduro virou um problema. Aqui, a própria cúpula militar chavista pode decidir removê-lo do poder para salvar suas próprias peles. Seria um golpe interno, não da oposição, mas dos próprios aliados que não querem mais ser criminosos procurados internacionalmente. E terceiro,
E este é o mais perigoso. Algum acontecimento acidental pode provocar um conflito que ninguém realmente quer. Como você pode ver, essa presença de navios americanos no Caribe, junto com milhões de milicianos mobilizados, cria uma situação muito perigosa. Qualquer erro de cálculo pode ter consequências devastadoras. Agora, eu quero saber sua opinião. O que você acha que vai acontecer? Acredita que os Estados Unidos vão realmente partir para a ação militar? Ou vão manter só a pressão econômica e diplomática? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quer entender melhor essas crises internacionais que afetam toda a região, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Quanto mais gente souber o que está realmente acontecendo, melhor. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.